Olá, hoje 20 de setembro de 2018, sou a professora Maria do Carmo e que hoje estaremos entrevistando o professor Anaximandro Lopes de Souza. A entrevista tem como tema o Brasil, da ditadura à democracia. O professor Anaximandro Lopes Pereira, ou melhor dizendo, é formado pela Universidade Federal da Paraíba, professor de Sociologia, Filosofia e História, com formação no Centro Campus Quinto Cajazeiras. É também bacharel em Teologia pela Faculdade Carisma do Rio de Janeiro, professor de História da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará e é presidente da comunidade cristã dos Irmãos Justos da cidade de Cajazeiras e região. A nossa entrevista terá 3 blocos, onde temos no primeiro bloco um olhar na história do Brasil antes do golpe de 1964. O segundo bloco será um relato sobre a vigência da ditadura militar no Brasil, os fatos que aconteceram. E no terceiro bloco, um ligeiro comentário sobre a realidade do país na democracia vigente no Brasil. Inicialmente, as considerações iniciais do professor Anaximandro. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Sistema Diário do Sertão. Boa tarde, professora Maria do Carmo. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje e ter essa oportunidade de mostrar outro lado da moeda, que é relatado também por vários outros historiadores, filósofos, sociólogos, e que, na verdade, nós temos visto pouca divulgação, porque no Brasil, nesses últimos anos, tem se ouvido apenas um lado a respeito do que aconteceu a partir de 1964. Obviamente, nós não vamos tratar somente desse período, mas nós vamos fazer uma análise um pouco mais completa, né, de como a história do Brasil se desenrolou durante esse período. E eu agradeço muito por essa oportunidade de estar contribuindo, né, de estar mostrando a todos os telenautas, né, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, professor Anaximandro, nesse primeiro bloco, como a gente frisou anteriormente, um olhar sobre a história do Brasil antes do golpe de 1964, gostaríamos que o senhor fizesse um breve relato sobre como funcionava o Brasil no tocante à questão política, os dirigentes políticos da nação brasileira antes do golpe de 1964. Como se caracterizava o sistema de governo da época? Bom, geralmente, quando se fala do sistema de governo brasileiro antes de 64, geralmente se centraliza muito no que aconteceu durante o governo de João Goulart, né, o governo de Jango. Mas, para os conservadores que têm uma preocupação com a continuidade da história, em prestar atenção em como a história vem acontecendo desde sempre, nós temos percebido que o problema na história política do Brasil ele vem de muito antes. Ele vai começar verdadeiramente a partir de 1889, quando ocorre a proclamação da República. E aí vem, a partir daquele momento, desde que a monarquia acabou no Brasil, nunca mais nós tivemos uma política tranquila aqui na nossa nação. Então vem logo a partir do momento que a família imperial abole a escravidão, né, Dom Pedro e a princesa Isabel, que vão promulgar leis que são contrárias à vontade dos produtores de café, como Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. Isso vai desagradar os cafeicultores, que eram os maiores interessados na manutenção da escravidão, e eles vão derrubar a família imperial. A partir daí vem uma política chamada a República das Espadas, depois vem a República do Café com Leite, e aí vem Getúlio Vargas, e sempre com muitos processos de tentativa de golpe, de revolução, muita insatisfação, né? Vem Canudos contestado, o cangaço, revolta da vacina, revolta da chibata, vem o tenentismo, enfim. Getúlio Vargas foi derrubado, depois ele volta para o poder novamente. E aí vem aqueles presidentes, Juscelino, Jânio Quadros, que renuncia, e entra finalmente João Goulart. Então nós temos
uma política, desde a proclamação da República, extremamente conturbada e problemática. E isso faz com que os ânimos no Brasil estejam cheios de insatisfação e falta de, como eu posso dizer, de paz. Havia muito medo, né? Havia movimentos internacionais, como movimentos comunistas, por exemplo, desde 1917, quando acontece a Revolução Russa. Isso vai se espalhar, vai respingar aqui na América Latina através de Cuba, né? Que nos anos 50, Cuba vai ser tomada, né? Então vai sair de uma ditadura e vai entrar em outra, e isso vai gerar um clima, uma situação de clamor da própria sociedade, do próprio povo brasileiro, por uma tomada de medidas mais enérgicas, uma tomada de reorganização da nação. E me diga uma coisa, para acontecer o golpe de 1964, além do interesse da classe política, houve também influência da classe empresarial para a implantação do sistema de governo do militarismo no Brasil? Pois é até interessante você colocar dessa forma o sistema de governo no militarismo, porque ainda é muito comum tratar como ditadura. E aí a gente pensa, mas espera aí, toda ditadura tem um ditador. E aí se nós perguntássemos, e quem foi o ditador do Brasil? Porque a gente sabe, por exemplo, que Fidel Castro, quando tomou o poder, em 58, ele só vai sair do poder, de fato, quando ele morre. E aí vai assumir o irmão dele, e depois assim, enfim, as coisas vão continuando naquele mesmo sistema. Só que no Brasil não foi assim. Aqui nós tivemos uma sucessão de presidentes, que na verdade eram ex-militares, né? Eles já estavam reformados, e eles foram assumindo o poder de 4 em 4 anos, ou seja, havia eleições normais. Entretanto, a Constituição daquela época rezava que a eleição para presidente era indireta, a eleição direta era a dos parlamentares. Foram eles que depuseram João Goulart, e o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, quem assume o poder, e a partir daí começa o governo militar. Quanto à questão da participação de empresários, obviamente havia interesse não só daqueles que faziam parte da indústria do comércio, mas de toda a população brasileira, né? A OAB, a igreja, né? Movimentos de mulheres. Houve uma grande marcha chamada Marcha com Deus pela Família. Havia uma preocupação muito grande com medidas que foram tomadas por João Goulart, medidas essas que era no sentido de propiciar a invasão de terras, de imóveis, a distribuição de forma que feria o princípio do direito à propriedade privada. Então, tudo isso vai ocasionar um temor, né, uma situação em que o povo brasileiro temia que, de fato, aquilo que havia acontecido em Cuba há tão pouco tempo, há 6 anos na época, que acontecesse também no Brasil. E o movimento comunista internacionalista, ele trabalhava não só nesse sentido de entrar por meio da política, mas também ele vai entrar através da luta armada. Então nós temos sim, como até hoje existem, empresários, comerciantes que têm medo, trabalham e trabalharam a vida inteira, e eles preferem que o direito à propriedade privada, que é um direito natural, ele seja mantido, né? De fato, quando nós defendemos o direito à propriedade privada, nós não estamos dizendo que deve-se, então, desprezar as classes mais pobres, não, de modo nenhum. Pelo contrário, nós pregamos que haja uma valorização da educação, um melhoramento para que a população possa ter oportunidades, assim, de crescer economicamente, profissionalmente, socialmente, enfim, como um ser humano, como um todo, né? E realmente há essa participação de toda a sociedade brasileira naquele período. Então, agora chamamos o bloco do intervalo comercial e após voltaremos com o segundo bloco da nossa entrevista. Ok, retornamos novamente à entrevista com o professor Anaximandro Lopes Pereira.
E nesse segundo bloco, o professor vai fazer um breve relato do regime de ditadura militar no Brasil. E começamos com a primeira pergunta, professor Anaximandro. Na vigência do governo militar no Brasil, quais foram os avanços nos setores da tecnologia, ciência e na economia e a indústria no geral? Aconteceram, assim, avanços significativos de melhoria para a população brasileira? Nós podemos dizer que em 1964, quando os militares assumiram o poder no Brasil, nós estávamos na 49ª posição da economia mundial. E quando eles devolveram o poder à mão dos civis brasileiros, nós estávamos na 8ª posição. Então, nós podemos dizer que de 49ª para a 8ª houve um crescimento bastante significativo. Quando eles receberam o governo, o Brasil tinha aproximadamente 400 quilômetros de asfalto. Quando eles entregaram o poder aos civis, eles entregaram com 65 mil quilômetros de asfalto em toda a estrada, em todo o país. Eles criaram a Embrapa, que teve uma importância muito grande na questão das exportações, de carne, de cereais, são chamados commodities, que isso traz muita riqueza para a nação brasileira. E desenvolver o Proálcool, SNI, Banco Central. Nós podemos falar também da criação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que até então não existia. A criação da Embraer. Então, nós temos, a partir desse momento, a fabricação de aviões no Brasil. Houve também, o Brasil passou a fabricar carros fortes. O Brasil passou a ser um grande fabricante da indústria naval. Passamos a construir navios. Foram 15 hidrelétricas no primeiro momento do governo dos militares, depois veio Itaipu e Tucuruí, então vieram mais 2, então um total de 17 hidrelétricas, sem as quais nós não teríamos todo esse fornecimento de energia elétrica que temos hoje. Isso foi um salto gigantesco para a economia do país. Nós podemos dizer que essas grandes obras, naquele período, não havia interesse nem nacional nem internacional por parte da iniciativa privada de realizar esses investimentos no Brasil. E foi através desse momento, no governo militar no Brasil, que nós chegamos a essas proporções. E no tocante ao campo da cultura, da educação, você, como professor, poderias apresentar, assim, quais foram os progressos que aconteceram nesses setores? Olha, eu poderia dizer que houve coisas boas e coisas não muito boas, diferentemente do que alguém possa estar esperando ouvir. As coisas não muito boas talvez não seja o que estão aguardando escutar, mas veja bem, esse financiamento, que hoje nós chamamos de fiéis, mas esse financiamento estudantil, ele começa no período militar, obviamente tinha outro nome, e o processo provavelmente não era idêntico ao que nós temos hoje, mas nós já tínhamos, a partir daquele momento, um financiamento, inclusive não apenas para o ensino superior, mas também para o ensino fundamental. Quando não havia vagas suficientes nas escolas públicas, então o governo ele investia e ele pagava, com o dinheiro dos pagadores de impostos, obviamente, pagava pelas vagas que sobravam nas escolas particulares. Então, dessa forma, tanto se garantia que não haveria alunos fora da escola, como também isso ajudava a iniciativa privada, o que era uma injeção, um investimento na economia. Mas nós também podemos dizer que deixou-se a desejar, porque
a intelectualidade brasileira naquele momento já estava começando a ser influenciada pelos ideais marxistas, e os militares eles se preocuparam apenas com a luta armada, eles não se preocuparam tanto com a questão ideológica, com a entrada das ideologias, né, socialistas, que estavam adentrando a educação brasileira. Aí vem Paulo Freire, né, naquele momento, que vai começar a trazer ideias revolucionárias, né, e isso, de certa forma, vai prejudicar a educação, porque antigamente o aluno ele estudava português, matemática, química, história, geografia, né, inclusive tinha até algumas disciplinas como OSPB, Moral e Cívica, que ensinavam sobre a importância de você valorizar a pátria, a nação, né, de você ser uma pessoa de respeito, do aluno respeitar o professor, o professor ser tratado como professor, né, ele não ser desrespeitado e maltratado, como muitas vezes acontece atualmente. E aí, com o surgimento dessas ideologias dentro da educação, Levi-Gotsky, Paulo Freire, Emília Ferreiro, né? Então, vai se mudar o objetivo. Quando você muda o objetivo, você muda tudo. Então, eles vão dizer o seguinte, que deve haver um criticismo, que é aquilo que virá da escola de Frankfurt, na Alemanha, né? E autores como Georg Lukács, Habermas, né? Esses autores vão, então, ensinar a desconstruir a sociedade que existia naquele momento, uma sociedade mais tradicional, com família tradicional, com pensamento mais clássico, né, com aquela ideia, digamos, de arte voltada para o belo, com a preeminência da verdade, que posteriormente passou-se a dizer que a verdade não existe. Então eles começaram a dizer que a verdade é relativa, que ela depende do ponto de vista, ela de fato ela não existe. E isso foi, de certa forma, prejudicando a educação brasileira. Os militares se preocuparam tanto com a luta armada que eles esqueceram do principal, que era a guerra ideológica, que era a guerra cultural. Então nós podemos dizer que, quanto à luta armada, os militares venceram a guerra e não deixaram o comunismo entrar no Brasil. Mas quanto às questões culturais, eles perderam, e perderam feio. Eles não deram atenção, e o resultado que nós temos hoje, infelizmente, muitas vezes, ao invés de se ensinar português, matemática, história e geografia, o que nós temos muitas vezes é aquilo que se aproxima muito de uma doutrinação marxista, aquilo que muitas vezes é colocado no livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Ele coloca como uma espécie de lavagem cerebral, né? As pessoas mudam as suas opiniões através da mudança do pensamento, e mudam o seu pensamento através da mudança das suas atitudes. Então, passa-se um trabalho na escola que vai mudar a consciência do aluno. Tem-se um discurso na escola, ao invés de focar no aprendizado, no conteúdo, nós temos o enfoque nas questões ideológicas, e isso faz com que a educação decline. E isso vai começar durante o período militar. Muitos falam de censura, mas esse foi o período em que mais se produziu livros por parte da esquerda. Foi o período em que a esquerda mais entrou na mídia, na rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas. Havia uma grande liberdade, porque eles diziam, não, eles podem divulgar o que eles querem, só não queremos a luta armada. E eu acredito que isso foi um erro, um lado negativo, porque dever-se-ia ter ensinado os dois lados, ter mostrado o que realmente era o pensamento conservador e o que realmente era o pensamento progressista. Muito bem, professor Anaximandro. Agora, mediante todos esses avanços que, na verdade, aconteceram, né, esse progresso em todos os aspectos que bem o senhor colocou, agora, há uns registros históricos que, no período da vigência do militarismo no Brasil, né, por que não dizer a chamada ditadura,
aconteceram também perseguições quando grupos da sociedade civil ou de alguma instituição ou entidade começava a erguer a cabeça contra alguma situação de governabilidade do governo militar, acontecia as chamadas perseguições, e tem relatos assim muito escabrosos, e, por sinal, torturas, exilamentos, mortes, enfim, uma série de coisas que foi justamente ocasionada por conta de alguém querer erguer a cabeça e ser contra o que estava sendo imposto pelo governo militar. Por que o governo do militarismo não aceitava essas opiniões da classe e perseguia até mesmo com essas situações assim de torturas aqueles que buscavam uma liberdade e um respeito às suas reivindicações? Nós podemos dizer que o ideal seria uma democracia plena, aquilo que acredito eu que até hoje nós não temos, mas à frente eu posso até explicar por quê, que eu acredito que nós ainda não temos uma democracia plena, e que o governo militar, assim como qualquer outro governo, de qualquer momento da história, cometeu erros, com toda certeza. Não é desejável para ninguém que nós tivéssemos um momento em que fosse necessário se utilizar da guerra, né, que foi isso que aconteceu, para se manter a ordem e para se proteger os inocentes. Então isso não é desejável. A guerra nunca é boa, a guerra nunca é desejável. E aí o que nós vamos ter naquele momento é praticamente um estado de guerra civil, porque vários grupos armados, muitos desses políticos que aí estão hoje, antes, eles pegaram em armas, eles foram treinar em Cuba, eles vinham para cá, assaltavam bancos, eles soltavam bombas em aeroportos, muita gente inocente morria, e o dever da polícia, o dever do exército, é proteger o cidadão, proteger o inocente. Essa é a função dele, constitucionalmente falando, e eles exerceram a sua função. E quanto à questão de tortura, nós podemos dizer o seguinte, que essa não foi uma política oficial do governo militar. Pode ter acontecido, sim, é possível, apesar de muitas pessoas que se dizem hoje torturadas, muitas delas também mentem. Alguns do próprio grupo dele já desmentiram, né, e disseram, olha, fulano de tal, que era do nosso grupo, disse que foi torturado. Na verdade não foi, porque disseram que quando nós saímos da cadeia, a orientação que nós tínhamos era de dizer, olha, diga que foi torturado. A orientação era essa. E aí as pessoas diziam, e hoje inclusive eles recebem bolsas, né, recebem pensões altíssimas por conta disso. Então eu não vou negar que isso pode ter acontecido. Entretanto, nós também, se fôssemos fazer uma comparação do que aconteceu nesse período em que houve luta armada no Brasil, nós poderíamos dizer que há uma média de 400 e poucos mortos, né? E muitos desses mortos, eles morreram em batalhas urbanas, porque os comunistas naquele período, eles seguiam o manual do Carlos Marighella, que era um guerrilheiro, né? Era o chamado Manual de Guerrilha Urbana, e ele ensinava como matar militares e civis de forma bastante eficiente, né? E muitas dessas pessoas, inclusive, já confessaram publicamente que o desejo delas era uma ditadura do proletariado, como Fernando Gabeira já falou em entrevistas, Eduardo Jorge, que hoje é candidato a vice-presidente, né, também já falou sobre isso, e vários outros disseram, olha, muitos dizem que a gente lutava pela democracia, mas nós lutávamos pela ditadura do proletariado. Isso sem falar, ou seja, eles queriam trocar uma ditadura por outra. Isso sem falar que havia justiçamentos, ou seja, muitas vezes,
quando um camarada, né, ele desconfiava que o outro colega comunista, um outro companheiro, ele estava traindo o grupo, os ideais, eles faziam como o Tribunal do Tráfico, levavam para um lugar e executava. Então ele julgava e executava logo imediatamente. E isso ficava na conta dos militares, diziam que eram os militares que mataram. Eu não estou dizendo que os militares não atiraram. Sim, houve guerra, houve morte. Muitas dessas pessoas morreram, inclusive, com documentos falsificados no bolso e, por isso, foram enterrados como indigentes, porque, quando se procurou no sistema, não se achava essas pessoas, porque elas estavam portando um documento falsificado. Então, tudo isso foi ficando na conta dos militares, como se tivesse sido um terrorismo, mas, na verdade, eles estavam defendendo o Brasil contra o terrorismo. Então, continuando a nossa rodada de perguntas, com essa situação toda, chegou o momento em que começou o grito da população por um sistema de governo mais aberto. Na verdade, a sugestão de um governo democrático, né, onde acontecesse mais uma abertura para um diálogo, porque achava-se que o sistema que estava acontecendo na vigência era muito fechado e, ao mesmo tempo, não dava muita margem para a participação popular. E as coisas vão avançando, chega um momento em que a população começa a gritar por uma situação de governo mais aberta. E é esse momento em que acontece o quê? Um enfraquecimento da ditadura, não é? E qual seria assim, um fato que pudesse marcar essa ruptura de ditadura, ou seja, de militarismo para o governo democrático. E, ao mesmo tempo, o que se houve algum documento oficial, algum fato que oficializou o fim do militarismo e o início do governo democrático? Bom, nós podemos dizer o seguinte: infelizmente o povo brasileiro sempre foi levado muito mais por questões práticas e, portanto, a economia influenciou bastante a decisão. Então, enquanto estava tudo muito bem obrigado, as pessoas não estavam muito preocupadas se o regime era militar, se era civil. A preocupação não era muito essa, até porque a segurança no Brasil, naquele período, era muito grande. As pessoas andavam em cidades grandes, andavam pelas ruas de madrugada, sem medo de serem assaltadas. Enfim, era completamente diferente a realidade. Então, as pessoas viviam uma vida bastante tranquila, comparada a hoje, que a gente mora aqui, numa cidade pequena, relativamente pequena, e que a gente tem medo de chegar às 10 horas da noite em casa e ser abordado na porta de casa, como tem acontecido com certa frequência. Mas aí o que é que vai acontecer? Ocorre uma crise econômica, uma crítica que é feita por parte de muitos conservadores, principalmente aqueles que defendem o liberalismo econômico, de que, apesar de haver uma certa abertura econômica no período militar, mas ainda havia muito protecionismo. E isso ocasionou um problema para a economia do Brasil. Nós tínhamos uma dívida externa que ia em torno de 3 bilhões quando eles receberam o poder. Quando eles entregaram o poder, era mais de 100 bilhões. Então, a inflação começou a subir muito, obviamente, porque eles não estavam coordenando a economia de forma correta, e isso começou a atingir a população. Então, a população vai começar a desejar a mudança. Esse foi o ensejo para que a mídia e para que aqueles que estavam cuidando da educação de uma forma marxista fizessem o que eles sabem fazer de melhor: aproveitar as crises, né, e trazer à tona a chamada luta de classes. Então, vamos trazer a revolta para que a gente possa mudar o sistema. Então, haviam pessoas que estavam, de fato, querendo uma mudança do sistema. Eles queriam uma abertura maior, queriam eleições diretas, queriam a participação agora já de pessoas civis no governo, como presidente da República, né?
como também havia grupos que se aproveitavam dessa situação para tentar lutar pela ditadura do proletariado. E aí vai ser nesse momento em que a população está cansada dessa situação, a economia está decaindo, está havendo inflação, então vai ser justamente nesse momento que haverá um clamor para a mudança do sistema de governo. Então é a partir desse momento que se começa a chamada redemocratização, né, que eu acredito que o Brasil não deixou de ser democrático, mas ele passou a ser menos rígido na sua forma de governo. Uhum. Bom, nós terminamos esse segundo bloco, chamadinha para os comerciais. Bom, estamos retornando agora no terceiro bloco e tem como assuntos a ser abordado ligado à questão da democracia no Brasil. E a primeira pergunta que é feita ao professor Anaximandro é o que ele pode falar com relação ao sistema de governo democrático no país, os avanços, os pontos positivos e negativos desse sistema aqui no Brasil. Como eu falei anteriormente, infelizmente ainda existe uma falha muito grande na chamada democracia brasileira. Nós temos, por exemplo, para que a democracia seja plena, há a necessidade de uma ampla divulgação e acesso ao conhecimento da verdade. Como assim? Por exemplo, você tem políticos que, no momento de campanha, eles estão falando uma coisa e, quando assumem o poder, fazem outra. Isso o professor Olavo de Carvalho chama de paralaxe cognitiva. A paralaxe em física é mais ou menos assim. Então, seria o distanciamento entre o discurso e a prática. Ele trata sobre isso nos seus livros O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. São livros do filósofo Olavo de Carvalho. E, bom, nós temos um problema quanto a essa questão da divulgação do conhecimento. Porque há um jogo de palavras, isso vem desde a Grécia Antiga, a chamada retórica, a oratória, em que se a pessoa ela não tiver um certo temor, por exemplo, no caso nós cristãos, nós temos medo da mentira, do engano, porque nós cremos em Deus nosso Senhor. Então, nós fugimos do engano e da mentira. Obviamente, há pessoas que se dizem cristãs e, na verdade, não são, não o praticam corretamente. Então, estão na política usando o nome de Deus e, muitas vezes, não é a realidade bíblica, a realidade cristã. Então, o que é que acontece? Usa-se um jogo de palavras, uma retórica, e, na realidade, ele está dizendo outra coisa por trás daquilo, e a população não está entendendo. Por exemplo, quando um candidato ele diz assim: eu estou lutando pelo direito da mulher, meu corpo, minhas regras, ela vai mandar no seu próprio corpo. Então, estão passando uma ideia de autonomia da mulher. E quem é que vai ser contra a autonomia da mulher? Ninguém vai ser contra a autonomia da mulher. Mas, na verdade, o que eles estão dizendo com essa frase? Eles estão lutando pelo direito do aborto, ou seja, da mulher matar os seus filhos no seu ventre. Algo que é odioso, que é abominável. Não se pode tirar a vida de crianças, principalmente a sua mãe. Uma mãe que aborta, ela não deixa de ser mãe, ela apenas passa a ser uma mãe assassina. Então, essas ideias são inculcadas muitas vezes dentro da universidade, como centro de formação ideológico. Isso é uma coisa muito recorrente atualmente. Não se dá o direito ao contraditório. Quando se fala no contraditório, chamam logo de fascista, que não se pode ouvir o contraditório, enfim. Então, a democracia, para ela ser plena, ela
deveria ter a verdade como primazia. As pessoas deveriam saber o que é que realmente está sendo defendido. Então, quando se fala, nós vamos tratar de igualdade e distribuição da renda, eles poderiam explicar, dizer, olha, nós estamos querendo tomar daqueles que têm mais e dividir para aqueles que têm menos. Aí a gente pergunta, mas será que isso é uma coisa boa, acabar com a propriedade privada? Será que isso é uma coisa boa? Se a gente levantar o debate, a gente vai ver que não é. Porque em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, o que acontece é exatamente o inverso. Cobra-se menos impostos e deixa o dinheiro no bolso do cidadão. E esse sabe o que é que vai fazer com o seu dinheiro. Aqui o governo ele toma o dinheiro do cidadão. Eles falam, nós temos que lutar pelos direitos, só que eles não dizem que cada direito a mais é um dever a mais, ou seja, cada vez que o Estado não tem dinheiro, quem tem dinheiro são os pagadores de impostos, cada vez que o Estado, ele promete algo para alguém, na verdade ele tem que tomar de alguém, e esse alguém, na maioria das vezes, são os pobres, e eles não dizem isso. Porque no Brasil, quem mais paga imposto é pobre. Você tem imposto em cima de bens e serviços. Então, a pessoa vai comprar uma coisa, ela compra por um preço 10, 20, 30, 40, 50% mais caro. E já num país de primeiro mundo, a cobrança de impostos não é em cima de mercadoria, ela é em cima da renda. Então, a pessoa rica, ela vai pagar mais imposto do que o pobre, mas é uma taxa tão irrisória, tão pequena, que eles pagam que nem sentem. Aqui no Brasil, o desejo é aumentar, é mais imposto, é mais imposto. Então, sempre que eles prometem um direito novo, eles esquecem de dizer que eles estão tomando muito mais para poder garantir aquele direito. Até porque naquele dinheiro que eles estão tomando, uma parte vai entrar para a corrupção, que é a parte que eles também não revelam. Então, eu não acredito ainda que nós chegamos a uma democracia plena. Eu peço a Deus, trabalho para isso, não somente eu, mas milhões de pessoas como você está trabalhando pela democracia agora, ouvindo os dois lados, né? E está de parabéns por esse trabalho, isso é muito importante, que hajam pessoas dispostas, como nós conversávamos nos bastidores, o diálogo. O diálogo é muito importante, nós conhecermos os dois lados e as pessoas poderão escolher qual o caminho que devem seguir. Muito bem, professor. E com relação à corrupção que acontece em meio a uma grande demanda de políticos, que a gente sabe que existe políticos honestos, mas está acontecendo aí um grande número de políticos envolvidos com a corrupção no país. O que você tem a dizer com relação a essa realidade? Antigamente se pensava que a corrupção no Brasil era sistêmica, mas hoje ela é endêmica. Ela virou uma doença. Ela se generalizou, ela se permeou em todo o sistema. Criou-se uma ideia de que se não houver corrupção, o sistema para, ele não funciona. Mas isso é errado. Não se pode pensar assim. Na verdade, a corrupção, ela deve ser combatida e denunciada. O que tem acontecido nesses últimos anos não são casos isolados, mas são sistemas construídos para isso. Pessoas que estão no poder, né, e que almejam permanecer perpetuamente no poder. Existe hoje um problema que vem de cima para baixo. Literalmente existe uma pirâmide no mundo. No topo dela estão capitalistas globalistas. Muitas vezes as pessoas dizem, você defende o capitalismo, você defende o liberalismo econômico, então você defende a exploração do outro. De modo nenhum. O liberalismo econômico clássico é aquele que dá liberdade para que todas as pessoas cresçam. Quando nós falamos no capitalismo globalista, nós estamos falando no capitalismo ligado ao socialismo. Existe a corrente dos capitalistas globalistas, existe a corrente voltada para o comunismo socialismo, e existe um terceiro poder que tenta tomar a força, o poder no mundo inteiro, que é o mundo islâmico, o mundo muçulmano. Esses três poderes, ora se ajudam, ora brigam entre si quando há divergências internas. Mas todos eles desejam a mesma coisa. Eles querem uma nova ordem mundial.
Eles desejam um governo único. E essas pessoas estão trabalhando de maneira que as ordens vêm de cima. E essas pessoas praticamente são invisíveis, elas não estão na mídia, os seus erros não são divulgados. E quem se levanta contra eles, se for uma pessoa que chame a atenção, ou é ridicularizada, ou então é morta. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. E por causa dessas pessoas que estão lá em cima, no poder econômico, é que a nossa política foi corrompida. Quando surge alguém que tenta quebrar com o sistema, eles dizem em seus livros, isso não sou eu que estou dizendo, eles dizem nos seus livros, o inimigo deve ser ridicularizado ou ele deve ser eliminado. Se não conseguir eliminá-lo fisicamente, elimine-o moralmente. Tire a credibilidade dessa pessoa. Então, no caso de nós conservadores, hoje, em 2018, nós estamos em plena época de eleições, os conservadores hoje no Brasil têm poucos representantes. Bolsonaro, Daciolo, né, Daciolo com aquela agitação dele, mas de certa forma ele faz muitas denúncias. E essas pessoas são rechaçadas, essas pessoas são ridicularizadas. Por quê? Porque eles estão fora desse mundo, desse mar, desse sistema. Eles estão denunciando o sistema, eles estão contra o sistema. E aí o que acontece? Já tentaram tirar a vida de um, tentam ridicularizá-lo, como não podem chamá-lo de corrupto, então tem que chamá-lo de outras coisas, né? Pega uma frase isolada e aí o chamam de racista, de sexista, de homofóbico, enquanto na verdade não é nada disso, são frases fora de contexto. E nós estamos numa situação em que o Brasil ou acorda, ou então nós podemos cair em algo muito pior. Se vocês acharam ruim um regime militar, preste atenção no que acontece na Venezuela, preste atenção no que acontece na Coreia do Norte, preste atenção no que acontece em Cuba, preste atenção no que aconteceu na China, que hoje é um socialismo ligado ao capitalismo, mas em que o seu povo é praticamente escravizado, com um salário equivalente a algo em torno de R$350. Então, preste atenção no que está se passando à nossa volta. Nós poderemos, nessa eleição, decidir se nós queremos a continuação do sistema que aí está, ou se nós queremos uma ruptura para algo diferente, algo que busca a fé em Deus nosso Senhor, que busca a manutenção da família tradicional, assim como a ética e moral judaico-cristã nos ensina. Nós poderemos buscar um país que realmente lutará contra a corrupção. E tem muita gente, professora, que está com medo de ir para a cadeia, porque eles sabem o que eles fizeram durante todos esses anos. E eles sabem que se entrar alguém que não é do sistema, as coisas vão aparecer. Infelizmente, a situação no Brasil hoje está assim, na minha opinião. Muito bem, então nós chegamos ao final da nossa entrevista. Agradecemos ao professor Anaximandro pelas informações, né, de cunho histórico, que é de grande interesse e relevante importância para a população telenauta e o povo em geral. Deixamos agora esse espaço para as suas considerações finais, professor Anaximandro. Eu agradeço por essa oportunidade, né? Confesso que na minha correria do dia a dia, fiquei até muito preocupado. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou chegar a público nesse momento, num momento de tanta correria? Mas graças a Deus que você tem aberto esse espaço, acredito eu que ou já abriu ou abrirá para pensamentos divergentes. Isso é muito bom, o debate, né, o diálogo, isso é muito importante, e que nós possamos, nessa eleição, pensar em Deus, na nossa pátria e na nossa família. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço.